Essa história aconteceu na fazenda do meu avô, no verão do ano passado. Eu estava sozinho numa noite, já que meus avós estavam fora. Eles tinham me dado um dinheiro para cuidar da fazenda por algumas noites, enquanto eles aproveitavam o período calmo de colheita para fazer uma excursão pelo norte do Espírito Santo. Acho que eles estavam comemorando bodas de palha ou algo assim. Quanto ao meu serviço, era tranquilo. Eu só precisava manter a casa limpa e organizada, já que por eles morarem mais afastados e viverem cercados de quilômetros de estradas de terra, a casa sempre estava empoeirada. Além disso, eu também precisava ficar de olho no curral das vacas. Eles tinham 13 cabeças, mas como o curral só tinha divisória para 12 delas, uma das vacas, a Fiona, ficava solta entre elas. Meus avós eram muito apegados a ela, por isso me pediram para tomar muito cuidado para não deixar ela fugir. Na minha última noite sozinho na fazenda, eu decidi acabar minhas tarefas mais cedo e passar o resto da noite assistindo TV na sala. E estava indo tudo bem, até que eu comecei a ouvir um barulho estranho vindo do lado de fora, lá do milharal. A princípio, eu não dei muita importância para aquilo. Eu pensei que provavelmente eram só as vacas se comunicando entre si. Mas de repente, todas as vacas começaram a mugir ao mesmo tempo. Normalmente, eu escutava uma vaca mugir por vez, mas geralmente, quando todas começam a mugir, é porque tem algo de errado acontecendo. Alguma coisa ou alguém teria que assustar as vacas para que todas elas começassem a mugir ao mesmo tempo. E eu era a única pessoa na fazenda, então obviamente, era minha responsabilidade verificar o que estava acontecendo. Eu fui até o armário para pegar um casaco e sair, mas antes que eu pudesse escolher uma peça, eu ouvi o mugido de uma vaca que mais parecia um grito de dor. Eu fiquei parado por um tempo, tentando decidir se ligava para alguém ou se ia investigar. Mas a situação estava muito estranha. Alguma coisa muito errada devia estar acontecendo com as vacas. E talvez o tempo que eu levaria para fazer uma ligação fosse o bastante para deixar que algo pior acontecesse. Foi então que eu subi correndo até o quarto do meu avô, local onde ele guardava seu rifle de caça, e me preparei para sair. As vacas ainda não tinham parado de mugir. Então eu abri os portões do curral para verificar o que estava acontecendo e não havia nada fora do comum. Exceto por uma coisa. Fiona havia desaparecido. Aquilo não fazia sentido. Eu tinha certeza de ter contado todas as vacas antes de trancar o curral mais cedo. Eu pensei em entrar para conferir se Fiona não estava escondida em algum canto, mas antes que eu pudesse dar um passo, eu ouvi o grito agudo de uma vaca vindo do milharal. Eu saí correndo do curral, mas enquanto adentrava o milharal, eu juro que podia escutar o barulho que pareciam ser de pessoas conversando. Aquele barulho de pessoas conversando foi o meu limite. Eu me cansei daquilo e disparei 2 tiros pro alto. Tudo ficou em silêncio, as vacas quietas e não ouvi mais nada no milharal. Até que eu comecei a ouvir alguns passos vindo na minha direção. Por um instante, eu pensei em correr. Eu não sabia se tinha a coragem necessária para lidar com aquele tipo de situação. Mas meus avós confiaram em mim, sem contar que é justamente por situações como essas que os fazendeiros têm armas. Eu não podia simplesmente me esconder no milharal com intrusos andando pela fazenda. Então eu corri mais um pouco, adentrando ainda mais o milharal em direção àquelas pessoas. Até que em determinado momento, eu simplesmente congelei. Em um dos corredores de milho, eu avistei uma pessoa vestida toda de preto, a poucos metros de mim. Com meu coração quase saindo pela boca, eu levantei a arma e mandei ela sair do meu campo. Eu não estava blefando, eu estava pronto para atirar. Mas a pessoa pareceu não acreditar em mim, já que ela não se moveu nem um centímetro. Então, eu gritei mais uma vez, agora tentando parecer ainda mais convincente. E dessa vez, acho que funcionou, já que a pessoa levantou as mãos como forma de rendição. Pelo menos, era isso que eu tinha interpretado, porque eu achei que estava com a situação sob controle e estava prestes a expulsar aquela figura macabra da fazenda. E foi nesse momento que eu terrivelmente percebi que eu estava completamente cercado por várias pessoas vestidas de preto. Mais ou menos umas 6 ou 7 delas, e isso foram só as que eu consegui enxergar. Quem sabe se haviam mais delas escondidas no milharal. Eu não consegui falar nada. A noite estava tão escura que eu nem consegui ver o rosto daquelas pessoas. Eu sinceramente não consigo explicar em palavras o medo que eu estava sentindo naquele momento. Eu pensei que estava prestes a ser sequestrado ou até algo pior. Aqueles encapuzados ficaram em silêncio por um momento, até que de repente, todos eles começaram a cantar alguma coisa. Eu não conseguia entender porque parecia ser uma língua diferente. Eu comecei a me perguntar se eles estavam prestes a realizar algum tipo de ritual doentio comigo. Então eu respirei fundo, acalmei meus pensamentos por um segundo, e foi então que eu aproveitei a oportunidade para correr o mais rápido que eu podia, me enfiando ainda mais no meio da vegetação. Eu corri o máximo que pude,
e quando eu fiquei sem fôlego, eu parei. Eu olhei para trás para tentar ouvir alguma coisa e, por algum milagre, eu ouvi muitos passos e barulhos na plantação. Aparentemente, eu tinha conseguido espantar aqueles maníacos, já que os passos pareciam estar correndo na direção contrária. Eu corri de volta em direção à casa da fazenda, mas de repente, eu tive que parar. Para falar a verdade, eu avistei uma coisa no chão que me assustou tanto que eu fui obrigado a parar. Algo que me traumatiza até hoje. Havia uma cabeça de vaca no meio de um círculo de velas. Era Fiona. Eu quase vomitei naquele momento vendo aquela cena. E assim que cheguei na casa, eu acabei vomitando de verdade. Eu peguei o telefone da casa e liguei para a polícia. Eu contei tudo para o atendente da melhor maneira que pude. Então ele disse que um policial estava a caminho. Parece que esse grupo encapuzado já tinha sido denunciado por outros fazendeiros da região. Graças a Deus, antes mesmo que eu finalizasse a ligação com o atendente, pude ouvir uma sirene de polícia vindo do lado de fora. Eu corri até o policial e nunca tinha me sentido tão feliz na vida. Ele vasculhou o celeiro, vasculhou a plantação de milho, até que eventualmente ele acabou encontrando a cabeça de vaca. Logo depois, ele chamou uma equipe de busca, porque aquilo havia se tornado oficialmente uma cena de crime. Eles me trancaram em casa e me pediram para seguir assistindo TV enquanto meus avós não chegavam. Mas àquela altura do campeonato, eu não tinha a mínima vontade de seguir assistindo TV e muito menos comendo. Eu não sei exatamente o que aconteceu naquela plantação durante aquela noite, e eu não tenho ideia de que tipo de grupo era aquele, mas eles claramente estavam fazendo algum tipo de ritual de sacrifício animal. Eu sinceramente acho que eles não queriam nada comigo. Eu simplesmente fui o azarado que por acaso estava na fazenda que eles tinham escolhido para fazer aquele ritual macabro.